Sejam bem-vindos, eu sou o professor Leonardo e estudaremos física para você receber aquele impulso para passar no vestibular. No vídeo de hoje, nós veremos sobre a força elétrica, dando continuidade ao assunto da eletrostática. Nós vimos na aula de eletrização que a carga elétrica, que é a propriedade física responsável pelos fenômenos eletromagnéticos. Um desses fenômenos vai ser a força elétrica. Então nós estudaremos sobre a força elétrica estabelecida entre dois corpos que estão eletrizados. Então olha só, a força elétrica, por ser uma força, é uma grandeza vetorial. Por ser um vetor, nós precisamos definir três características dessa grandeza para definir ela completamente. Uma delas é o módulo, outra é a direção e a outra é o sentido. O módulo de uma força é o valor dessa força. Ou seja, se eu empurrar um bloco com uma força de 50 newtons, 50 newtons vai ser o módulo dessa força. A direção é o eixo onde o vetor se localiza. Ou seja, eu posso falar que um vetor está numa direção horizontal, numa direção vertical, numa direção arbitrária. E o sentido é o lado do eixo para que ele está apontando. Na minha direção horizontal, eu tenho aqui a minha mão direita e minha mão esquerda. Um vetor pode estar apontando para lá, pode estar apontando para cá. Então isso diferencia qual dos dois lados ele está apontando. Isso é o sentido do vetor. Então, primeiramente, nós veremos o módulo do vetor força elétrica. Então, o módulo. O módulo é definido pela lei de Coulomb. Então, a lei de Coulomb nos diz que a força elétrica entre dois corpos eletrizados é igual a uma constante eletrostática, que depende do nosso meio, vezes o valor da carga 1, vezes o valor da carga 2, que deve ser em módulo, dividido pela distância que existe entre as cargas elevado ao quadrado. Eu vou ter aqui duas cargas, vamos posicionar uma positiva e uma negativa. Então, essa aqui vai ser a minha carga 1, essa aqui vai ser minha carga 2. A minha distância vai ser a distância que liga as duas cargas, vai ser essa distância aqui. E o meio vai ser onde elas estão posicionadas. Pode ser no vácuo, pode ser na água, pode ser no ar. Então esse K ele vai depender do meio. O K mais recorrente é o K do vácuo, que possui um valor aproximadamente igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Em qual unidade? Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Essa unidade aqui é só para corresponder certinho à análise dimensional. Só para cancelar as unidades e no final aqui sai em newtons, tá bom? Note uma coisa importantíssima aqui. Tá o produto das cargas em módulo. Um número positivo vezes um número negativo vai dar um valor negativo. Nós vamos aplicar o módulo aqui para que esse cálculo aqui dê sempre positivo. Ou seja, o módulo de uma força tem que ser sempre um valor positivo. Bom, como eu falei que é um vetor, nós precisamos de três características para defini-lo. Nós definimos o módulo. Agora, como é que a gente define a direção e o sentido? Vamos lembrar a seguinte situação. Eu vou pensar assim, ó, que cargas positivas sofrem repulsão entre si. Cargas negativas também sofrem repulsão entre si. Ou seja, se eu posicionar duas cargas negativas próximas uma da outra, elas vão se repelir, assim como duas positivas próximas uma da outra. Agora, eu vou posicionar uma carga positiva com uma carga negativa. Então aqui ó, vai existir uma atração.
Bom, então vamos definir como que a gente enxerga o vetor numa repulsão e numa atração. Uma repulsão faz com que as cargas tendam a se afastar. Então, eu vou falar que a repulsão faz com que os vetores sejam apontados assim. Da mesma forma que nós temos aqui nas cargas negativas. Já a atração faz com que as cargas tendam a se juntar. Ou seja, vai existir uma força para cá e uma força para cá, tendendo a unir as cargas. Bom, voltando aqui no desenho, eu vou falar que o vetor força elétrica atua tendendo a juntar as duas cargas. Então atua uma força para cá e uma força para lá. Essas duas forças que vão existir aqui vão ser a força elétrica. Pela terceira lei de Newton, que nós veremos no vídeo de lei de Newton, essas duas forças são iguais. Ou seja, independentemente do valor dessas, essa aqui pode ser muito maior ou muito menor que essa, em módulo, o valor da força vai ser sempre igual. Por exemplo, aqui vale 1 e aqui vale 100 em unidades de carga. Como a força depende do produto das cargas, a força que vai existir aqui, ó, tem que ser igual nas duas. Então essa aqui vai sofrer uma força que é igual a essa força aqui. Então, pelo fato dessa aqui ter mais carga, não influencia na força que ela vai sofrer em relação à outra carga que está interagindo com ela. Pela terceira lei de Newton, essa seria a ação e reação. Como é uma grandeza vetorial, a gente pode colocar esse símbolo aqui de vetor aqui. Então isso indica que é o vetor força elétrica. Qual que é a unidade de força no SI? Então no SI, a força é medida em newtons. Então a força vai ser medida em newtons. Então N maiúsculo. Então eu posso ter uma força valendo 1 newton, 5 newtons, 10 newtons no meu sistema internacional. Então aparece aqui, ó, a unidade de newton para cancelar com as unidades. Então vamos ver agora graficamente como que a força elétrica varia, como é que ela é influenciada com a mudança dos parâmetros que nós temos aqui. Então primeiramente nós iremos avaliar a variação da força com a variação do produto das cargas em módulo. Então, se eu mantiver constante o D e o K já é uma constante, eu posso dizer que o F é proporcional ao produto das cargas. Então, se uma das cargas dobra, o produto das cargas vai dobrar, então a força também vai dobrar. Se cada uma das forças dobra, então se aqui dobrou, então aqui dobrou, então o produto quadriplica, então a força também iria quadriplicar. Então como é que a gente pode falar sobre uma força que é proporcional ao produto das cargas? Ela vai ter essa característica aqui, uma reta crescente. Então quanto maior for o produto das cargas, maior vai ser a força. O segundo parâmetro vai ser ver como que a força varia com a distância, mantendo o produto das cargas constante. Então, tendo essa formulação, eu posso dizer que a força ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ou seja, se a distância dobrar, o d ao quadrado vai quadriplicar, então como eles são inversamente proporcionais, a força cai 4 vezes. Se o d cai pela metade, significa que o d ao quadrado cai em 4 vezes, então a força aumenta 4 vezes. Então eu posso pensar assim, ó, que uma redução da distância provoca um aumento da força e um aumento da distância provoca uma redução da força. A curva característica vai ser essa daqui. Essa curva é chamada de hipérbole. Beleza? Então, quanto maior for a força, menor vai ser a distância. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força. Beleza? Veremos agora como que um corpo neutro e um corpo eletrizado vão interagir eletricamente. Mas professor, se a força não depende do produto das cargas e uma das cargas é zero, não significa dizer que o produto é zero? Então não teria força? Pela fórmula, sim. Então a gente pode falar que partículas neutras não interagem com partículas elétricas positivas ou negativas. Ou seja, nêutrons não interagem com elétrons ou com prótons. Nêutrons são uma partícula elementar que não tem carga. Mas professor, e daí? O que isso vai fazer de diferente? Lembra no finalzinho da aula de eletrização, quando eu falei sobre o eletroscópio de pêndulo? Então, ele vai ser muito útil nessa parte aqui.
Olha só. Eu vou pegar aqui, ó, o meu pêndulo. Pode ser um corpo condutor, pode ser um corpo isolante, o efeito vai ser o mesmo. Então, vou pendurar ele aqui, né, no suporte. E vou aproximar dele uma carga elétrica, por exemplo, que é positiva. O que vai acontecer? Se ele for isolante, vai sofrer uma polarização. Se ele for condutor, vai sofrer uma indução. Então, supondo aqui que é um corpo condutor, vai acontecer o quê? Vão surgir cargas aqui, ó, negativas, nessa parte, porque os elétrons vão se deslocar para essa parte. E essa outra parte aqui vai ter um déficit de elétrons. Olha só. Esse bastão aqui ele vai interagir com essas cargas e vai interagir com essas cargas. Ele vai gerar uma atração nessa distância pequenininha. Então quer dizer que ela vai gerar uma atração para cá. E vai gerar uma repulsão na distância grandona. Como que a fórmula falava que a força depende da distância? Não é que quanto maior for a distância, menor a força? Então essa força aqui, ó, vai ter menor módulo que essa força aqui. Então vai resultar numa atração. Então esse corpo aqui, eletrizado positivamente, vai atrair esse corpo aqui eletricamente neutro. Mas só vale para corpo positivo? Não. Olha só. Vamos pegar agora um outro pêndulo, também eletricamente neutro, que vai interagir com um bastão de cargas negativas. Então, vai acontecer de modo análogo. Vai surgir muitas cargas positivas aqui, porque os elétrons vão se deslocar para esse lado e vai ter um acúmulo de cargas negativas aqui, fazendo que exista uma força de atração a uma curta distância e uma força de repulsão a uma grande distância. Então vai resultar numa atração também. Então aqui, ó, vai ser uma atração. Então qual que é a conclusão que eu posso tirar daqui? Posso falar que corpos eletrizados atraem corpos neutros, independentemente da natureza de cada um deles. Pode ser um corpo neutro isolante, pode ser um corpo neutro condutor, ele vai ser atraído por corpos eletrizados. Isso explica aquele experimento de levantar pedaços de papel com um pente depois que a gente passa na cabeça, né? Quando a gente passa na cabeça, a gente eletriza o pente por atrito. Então a gente aproxima do papel, o papel que está eletricamente neutro vai ser atraído pelo pente, pelo fato do pente estar eletrizado. Quer dizer que a força elétrica que o papel vai sofrer vai superar o peso dele, vai fazer com que ele suba na direção do pente. Beleza? Então, voltando também na aula de eletrização, eu mencionei sobre o experimento de Millikan. Ele colocou em equilíbrio uma gota de óleo eletrizada, ou seja, atuava nela o peso e a força elétrica. Por estar em equilíbrio, essa força elétrica e esse peso vão ser iguais, então ele conseguiu, a partir disso, definir quanto vale a carga elementar, ou seja, a carga do elétron e a carga do próton. Como esse assunto tem pouca coisa para falar e muita coisa para treinar, eu vou reservar um vídeo especialmente para exercícios de força elétrica, onde eu analisarei com vocês alguns tipos de exercícios de força elétrica que são recorrentes. Beleza? Para finalizar essa aula e já para deixar um gancho para o próximo assunto de eletrostática que nós vamos falar, eu vou entrar um pouquinho na classificação das forças que nós veremos na aula de lei de Newton. Então, um dos modos de classificar forças é separar entre forças de contato e forças de campo. Forças de contato são aquelas forças em que eu tenho que fazer contato para que elas atuem. Ou seja, eu vou empurrar o quadro aqui, eu tenho que encostar no quadro para fazer essa força. Força de campo é aquela que, pelo contrário, não precisa de contato. Se eu soltar esse pincel, ele vai ser puxado para a Terra. Como a Terra não está em contato com ele, essa força que a Terra faz é uma força de campo. É o campo gravitacional. Se eu tenho duas cargas elétricas interagindo, elas vão se atrair caso sejam de sinais opostos ou se repelir caso sejam de sinais iguais. Elas não precisam estar em contato para que haja repulsão ou atração. Ou seja, é uma força de campo. E que campo que é esse? É o campo
elétrico. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você gostou do vídeo, curte aí. Compartilha com os amigos. Comente aí o que você mais gostou. Se inscreve no canal se você for novo. Te vejo no vídeo de exercícios de força elétrica, para a gente finalizar essa parte. Fechou? Até a próxima então!